Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sei que vocês estão acostumados com uma voz masculina, vocês estão acostumados com o nosso Thiago Vercelino, falando aqui com o pessoal, com os pastores, com os ouvintes, com os estudantes da FABAPAR, mas hoje nós temos uma temática voltada para o Outubro Rosa e por conta disso estou eu aqui, a Ellen Priscila, que vocês já ouviram em outros episódios, né? Eu sou líder do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento Educacional da FABAPAR. O podcast está junto com o meu setor ali, junto com o Thiago. Então, caminhamos juntos nesse podcast. Eu mais nos bastidores do que o Vercelino, obviamente. Mas estou aqui hoje tendo o privilégio de estar acompanhada de duas mulheres incríveis que vão contar as suas histórias com esse contexto do Outubro Rosa, que é um mês de conscientização em relação ao câncer de mama. Então, sem mais delongas, vou convidar as nossas convidadas a se apresentarem. Primeira convidada, por favor, se apresente. Olá, eu sou Daniele Machado, tenho 36 anos, sou da Primeira Igreja Batista aqui de Curitiba. Oi, eu sou Elaine Moresca, eu tenho 56 anos, também sou da PIB, sou dentista e tenho 2 filhos, já jovens. Excelente! Bom, meninas, engraçado, né? Num podcast de teologia, estamos aqui falando com 3 mulheres. Eu acho isso um marco, é algo muito importante, algo muito legal. A FABAPAR é bem legal nesse aspecto, porque nós temos muitas alunas, nós temos professoras, nós temos muitas teólogas, e isso eu acho que é muito importante, é muito legal, porque a gente posiciona a mulher também nesse ambiente eclesiástico, também nesse ambiente teológico. E a conversa de hoje é a respeito, né, de experiências em relação ao câncer de mama e afins, mas ela não é voltada apenas para o público feminino dos ouvintes da FABAPAR. Ela é voltada para todos os ouvintes, né, os pastores, os estudantes, os membros de igreja, os nossos alunos e todas as pessoas que estão aqui ouvindo, convidadas da Dani, convidadas da Elaine, convidadas da Ellen, para que todos nós juntos possamos ter um tempo de reflexão, de ministração também, a respeito das experiências que tanto a Dani quanto a Elaine tiveram em relação a isso. O Outubro Rosa é um movimento que já existe há alguns anos, começou nos Estados Unidos desde 98, no Brasil, primeiro parece-me que foi em 2002, mas é um movimento que tem uma relevância gigantesca e principalmente, né, as meninas vão poder dizer mais do que eu tive algumas experiências não diretamente, não pessoais, com o câncer de mama, mas em relação a amigas. A Dani, que está aqui, é uma das minhas melhores amigas, uma amiga de longa data, né? Então, a gente vai ouvir muita coisa aqui que vai ser muito importante, vai ser muito relevante, mas eu acho que o principal foco desse podcast hoje é provocar uma reflexão de como a gente se relaciona com o câncer, como a gente se relaciona com Deus nesse momento e também como que nós, membros de igreja, pastores, líderes, nos relacionamos com as pessoas que estão passando por isso. Então, vamos lá. Quem vai começar?
Vai ser a Dani, vai ser a Elaine. Quem que se sente aí mais apta a começar a contar a sua experiência, como que foi, como descobriu, como se sentiu nesse momento? Então, é que assim, na verdade é muito gostoso poder compartilhar isso, né? Porque a gente crê que Deus tem propósito em todas as coisas, então quando eu fui convidada, foi a primeira coisa que eu pensei, né? Poder ajudar outras pessoas, trazer informações, né? Então, comigo aconteceu o seguinte, como eu sou profissional da saúde, eu sou bem ligada assim nessa questão de prevenção. Então, eu sou super cuidadosa nos meus exames de rotina, faço tudo certinho. E o ano passado, né, em 2020, não foi diferente. No começo do ano eu já agendei todos os meus exames preventivos, até porque a gente assim estava começando a escutar de pandemia, mas não sabia a dimensão de como é que ia ser, né? Mas eu agendei os meus exames todos de rotina e fiz a minha mamografia no dia 10 de março de 2020. No dia 16, é engraçado falar das datas, porque tem muito a ver com a pandemia, né? No dia 16 de março, eu tinha já a consulta agendada com o meu mastologista para levar o exame. E foi exatamente no dia 16 de março que começou aquela loucura aqui em Curitiba de fecha tudo. Inclusive no meu consultório, eu atendi de manhã e à tarde a gente decidiu que já ia fechar tudo, não íamos mais atender. E eu tinha então que pegar o resultado da mamografia e levar no médico. O que aconteceu? Eu falei, não vou fazer mais nada, né? Vou fechar o meu consultório e vou para casa. E estava indo para casa com essa ideia, né? Depois eu vejo que vou desmarcar a consulta e tudo mais. Tô chegando em casa, vem na minha mente assim, eu acho que eu vou pelo menos lá no laboratório pegar o resultado dos exames, né? Mamografia, essas coisas. E aí voltei, fui lá no DAP, peguei o resultado, entrei no carro e abri o exame, né? Aquela coisa que todo mundo faz, né? Todo mundo pega o resultado, abre, olha e fala, tá, mas o que isso quer dizer? Quem nunca fez, né? Quem nunca? Aí foi aquela hora que o chão sai, né, debaixo da gente. Aí eu sabia, né, porque no meu caso eu já fazia as mamografias, no começo eram semestrais, depois anuais, porque eu tinha algumas microcalcificações que tinham que ser controladas porque poderia virar alguma coisa maligna. Bom, resumindo a história, eu falei, não, agora eu preciso ir no médico. Aí fui direto para consulta, isso no dia 16 de março. No exame lá sai o BIRAD 4, né? Até então estava controladinho, estava BIRAD 2. BIRAD 4 quer dizer que já tinha suspeita de malignidade e já indicação de anátomo patológico. Então foi assim que eu descobri, daí fui no médico e na mesma semana já fiz a biópsia. Até então, a primeira coisa que eu fiz, eu estava no carro, liguei para uma amiga que é minha pastora, assim, trabalha comigo no Ministério Desperta Débora, a Deise, liguei e orei com ela. Então, essa foi assim, foi o primeiro momento, né, de como eu descobri. Entendi. É impactante, né? É sempre um momento duro, né? Aquilo que você acha que nunca vai acontecer com você, né? Não, é sempre com os outros, né? E a sensação de abrir o chão é exatamente isso. Parece que você não tem chão quando descobre, né? E comigo foi bem parecido também. Só que o meu foi um pouco antes. Eu descobri em 2017. Eu tinha 32 anos na época. E nunca pensei que fosse acontecer comigo. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente e muito menos tão nova, né? Porque eu me achei nova quando eu tive o diagnóstico. A minha família tem histórico de câncer, então alguma vez, assim, poderia achar que se tivesse comigo seria mais velha, depois dos 40, depois dos 50, né? Minha mãe teve com 42, na minha família tias e avô teve também, então pensava que depois dos 50.
Então, eu fazia já os exames a cada 6 meses, sempre para controlar, né, visto que minha mãe teve. Fiz o exame em 2017, no mês de maio, não tinha nada, então fiz todos os meus preventivos, todos que eu precisava em maio. E em setembro, eu vi que eu não estava normal, né? A gente sente que o nosso corpo não tá certo. E eu descobri assim, em setembro, eu tava me preparando para um casamento. E eu não sei se posso contar os detalhes específicos aqui. Eu tava... Pode, amiga, qualquer coisa a gente corta depois, mas conta. Tá. Eu tava me arrumando pra esse casamento e daí saiu pelo bico do meu seio, saiu um líquido escuro. E nesse líquido escuro eu já vi que tinha algo muito errado. Minha irmã enfermeira tava comigo me ajudando e ela falou assim, Dani, vai pra nossa médica porque tem algo muito errado. Então ali a gente já viu que tava muito, muito errado. Aí já foi aquela correria, né, corre pra fazer exame de eco, já fui pra mastologista, já fui direto, fui direto pro cirurgião ver o resultado. E lá ele já disse que tinha, a porcentagem de ser benigno era muito pequena e de ser maligno era muito grande. Então quando eu fiz a eco, né, e fui abrir, eu abri em casa e já mandei a foto pra ele, né. Quando eu mandei a foto pra ele, tava escrito assim, carcinoma ductal infiltrante. Carcinoma já é câncer, né? Já tá dizendo que é o câncer. E eu tava dizendo, não tá escrito câncer, não tá escrito câncer, porque o burrinho não sabia o que era, né? E eu mandava pra ele assim, olha, não está escrito câncer. E eu mandei pra ele, bem inocente. E ele mandou, Dani, como a gente falou, você está com câncer de mama pelo WhatsApp. Então, assim, eu descobri que eu estava com câncer de mama pelo WhatsApp numa noite de segunda-feira, chuvosa. Então, foi um impacto bem grande pra mim. Mas foi bom, porque eu chorei quentinho no meu travesseiro, né? Deu pra eu chorar com meus pais, eu moro com eles. E daí, no outro dia, eu fui pra consulta e eu consegui absorver tudo que eu precisava. Então, o momento de chorar foi na minha cama quentinha, que abriu, né, o chão, e eu vi que Deus trabalhou comigo ali, naquele choro, né, porque quando eu já fui pronta para lutar, né, porque senão eu não ia absorver nada do que o médico estaria falando. Essa foi a parte 1. Mas você vê que interessante, Dani, até para que a gente possa dizer isso para as pessoas, né? Por exemplo, no meu caso, eu não senti absolutamente nada. E não tem nenhum histórico de câncer de mama na minha família. Eu conhecia uma prima que tinha tido câncer de mama, até bem jovem, como você. E eu não sentia absolutamente nada. E quando veio, e como eu falei para vocês, como eu sou da área de saúde, né, uma coisinha assim eu entendo melhor, quando veio o resultado da biópsia, no meu caso veio sugestivo de células malignas. Então, assim, tinha uma grande possibilidade de não ser nada. Inclusive, hoje eu vejo assim que eu não conseguia falar a palavra câncer, sabe? Eu dizia assim para as pessoas, veio sugestivo de célula maligna. Sabe quando você quer evitar? Você quer achar que não é, né? Você quer achar que não é. E eu não senti nada, eu tinha feito os exames, eu tinha ido na minha ginecologista, quer dizer, palpável, não tinha nada de nódulo. Você vê que interessante, né? Como as coisas caminham e a gente tem mesmo que se valer de exames preventivos, né? Isso é bem importante. E mesmo fazendo dentro do prazo, né? Eu fazia de 6 em 6 meses. Eu fiz em maio. Maio para setembro tava no prazo dos 6 meses. Em 3 meses surgiu super agressivo para mim, porque meu nível era nível 5 já. Tanto que eu fiz o primeiro exame, que é o eco, 10 dias depois eu fiz a biópsia, ele dobrou de tamanho. Então, se eu não tivesse feito, eu não estaria aqui hoje. Então eu vejo que a graça do Senhor que avisou através daquela expulsão daquele líquido que tinha alguma coisa errada para eu correr atrás, porque eu não teria visto. E esse é o ponto-chave, Ellen, desculpa, só mais uma coisinha assim. À vontade. Eu louvo a Deus, foi a primeira coisa que a gente pensou assim, eu ia realmente pela questão da pandemia, eu ia deixar de lado.
E se eu tivesse deixado de lado, eu tava até hoje, né? Porque a pandemia tá aí até hoje. Então foi graça de Deus mesmo de eu tava quase chegando em casa. Eu dei meia volta no carro e fui pegar o exame, e aí que eu descobri. Fiz a biópsia na mesma semana, e daí a gente já vai contar aí o desenrolar, né? E é interessante, né, Elaine? Eu acho que no seu caso fica muito claro a intervenção do Espírito Santo, né? Eu costumo dizer que a gente não tem pulga atrás da orelha, a gente tem a voz do Espírito Santo nos instruindo. O Espírito Santo nos incomoda, ele nos instrui, ele fala conosco para que a gente haja, né? Para que a gente saia da inércia. Então, para mim é muito claro que estar chegando em casa e tornar o carro e ir para fazer outra coisa, pelo menos pra mim, se eu tô chegando em casa, eu vou até a minha casa, eu não vou voltar, né? A não ser que seja algo muito bom, mas buscar exame não é bom, né? Então, é muito claro pra mim isso, assim. E é muito importante a gente estar atento à voz do Espírito, a percepção de, poxa, eu acho que tem alguma coisa aqui, eu acho que isso não vem de mim, isso vem do Espírito Santo, isso vem de Deus tá me dando um alerta aqui, né? É muito importante isso. E em relação a Dani, também, né? De formas diferentes, o agir do Espírito também estava ali, né? Ele te deu um alerta, ele te deu uma coisa para te mostrar, ó, aqui um sinal, né? Um sinal. É um sinal de ele que já não tinha tava dado um sinal antes e já estava me incomodando, só que eu não tinha me alertado, porque já tinha, tava diferente, o formato já tava aqueles indícios, só que para mim tava, tá normal, tá inchado, tá, sei lá, tô com alguma coisa diferente. Vai passar, né? Sabe aquela coisa, depois eu vejo, né? E daí, quando ficou sério mesmo, né? Falou, com ela tem que ser assim, porque senão ela não vai ver. Então, foi desse jeito. Mas então vamos para a próxima questão, que eu acho que é o desenrolar disso, né? O impacto que isso gerou na vida de cada uma de vocês. Porque eu conheço a Dani, eu não lembro em que ano eu conheci a Dani, mas eu conheço a Dani há muito tempo. Acho que desde 2007, mais ou menos, 2006, 2007. Né? A Dani foi a pessoa que arranjou o meu primeiro emprego. E ela é essa pessoa, ela é esse tipo de amiga que você empresta uma roupa, você pede um emprego, se consegue, ela é esse suporte, essa pessoa incrível, né? A Dani, ela não é só essa amizade, né? Ela é uma mulher de Deus que demonstra um amor e um cuidado que é excepcional. E eu acho que é muito legal ouvir a forma como essa experiência e essa situação mudou o contato, o convívio, o relacionamento com Deus, com a igreja, com a família. Como que foi o impacto dessa notícia? Ok, tenho câncer, tenho um negocinho aqui em mim que precisa ser removido, que precisa ser tratado. O que eu faço? Como que foi para você, Dani? Ai, amiga, foi... Primeiro ficou naquela anestesia, né? O impacto de você saber que você tá com câncer, primeiro você tem a negativa, né? Porque eu fiquei com aquela, é carcinoma. Eu, leiga, pra mim não era câncer, era carcinoma. Até que o médico disse, Dani, você está com câncer de mama. E daí eu chorei na minha cama, quentinha, né? Pedi pra Deus, falei, Deus me ajuda, porque eu não sei o que fazer, né? E fui pro médico e encarei. E daí eu entrei no automático, eu acho, porque eu não sabia o que fazer e nem como agir. Eu entrei no automático e fui, né? As pessoas olhavam pra mim e não sabiam o que ela tá fazendo, né? Porque eu simplesmente botei a primeira e eu fui. E isso envolveu muitos sonhos pra mim, porque eu com 32 anos sou solteira, né? Tenho o sonho de casar, tenho o sonho de ser mãe, né? E o tratamento a gente sabe que é muito agressivo, né? Eu queria já ter congelado óvulos, já queria ter feito um monte de coisa, e o meu câncer, ele foi hormonal. Então, para quem entende disso, né, se eu fizesse qualquer coisa para congelamentos de óvulos, eu ia morrer, né? Foi o que o meu médico me disse, né? Se eu fizesse um passo, qualquer coisinha assim, ele chegou a me botar na parede e falar, Dani,
Você quer viver ou você quer ter um filho? Né? Mas até chegar nesse nível ali, pra mim, foi, assim, bem complicado. Então, eu fui colocada à prova com os meus sonhos, sabe? Em muitas circunstâncias, assim, eu tive que tomar várias decisões. E pra mim foi eu me entregar pra Deus de verdade, assim, nesse sentido, sabe? Porque ali eu tava vivendo o melhor momento da minha vida, na minha cabeça, porque eu tava no auge da minha vida, eu tava no auge do meu emprego, tava no melhor emprego que eu podia estar, eu tava no melhor corpo que eu podia estar, tava até com o melhor cabelo que eu podia estar, acho que as mulheres vão se identificar comigo agora. A gente luta com a cor, a gente luta com a hidratação, com o tamanho, com isso. Parece bobeira, né? Quem estiver escutando. Pode parecer bobeira, é um cabelo, né? Mas, gente, como um cabelo faz diferença pra uma mulher? Né, faz diferença. E eu tava deixando crescer aquele cabelo bonito, saudável, tava quase na cintura, assim, tava bonito. E eu olhava no espelho, assim, e a primeira coisa que o médico falou pra mim foi: Dani, você vai cortar esse cabelo? E eu falei: não vou? Não vou cortar. Ele: você vai cortar porque o impacto vai ser muito grande, porque a primeira sessão de química que você fizer vai cair tudo. Eu falei: capaz, na primeira? Dele: na primeira. E eu, graças a Deus, eu segui o conselho dele, eu cortei curtinho, porque em 15 dias eu tava totalmente careca, né? Então, foi a melhor coisa que eu fiz, foi seguir o conselho dele, porque senão o impacto já foi grande. Imagina se eu tivesse o impacto do cabelo compridão, né? E, enfim, eu vou tentar resumir porque é muita coisa pra contar, né? Muitos detalhes, né? E eu acho que muitas coisas mudaram com o câncer, porque não foi só o câncer de mama que eu tive, né? Eu não sei se eu vou falar isso pra frente ou não. Eu tive metástase também. Eu tive metástase cerebral 1 ano e meio depois. Então, eu acho que Deus tratou comigo a fé, o entregar tudo na mão dele, porque quando eu pensei que tudo tava tudo certo, né? Eu já tinha passado por tudo, já tava tudo certo, tava retomando a minha vida. 6 meses depois, descobri um câncer de meninge, né? Então, é aquele negócio, tipo, entrega pra mim, porque a tua vida é minha. Você não tem mais o que fazer, né? E foi isso que eu vi. E, tipo, umas coisas que Deus falava comigo, tipo, tem muito a ver com... acho que é Isaías que fala, né? Não temas porque eu tô contigo. Eu te fortaleço, eu te ajudo com a minha Nossa, destra fiel. Dani, é o meu versículo. É o que me sustentou também. Então é isso que eu me apegava, sabe? Tipo, Deus tá comigo, né? E Deus tá contigo. E Deus tá aí com o que você tá passando também, né? Então, é se apegar nisso. E hoje eu sou uma mulher muito mais forte, sabe? Mas com leveza. Uma coisa que eu aprendi a ser leve, sabe? Forte em Deus e leve. Eu brincava muito com o meu cabelo, com os turbantes. Eu brincava que eu era, tipo, sabe, as meninas super poderosas. Não sei se o pessoal que tá acompanhando vai lembrar disso, se é do meu tempo. As meninas super poderosas. Tinha um macaco que tinha os turbantes e eu ficava que era um macaco louco. E na época de cirurgia, eu fiquei com um turbante na cirurgia da cabeça. Eu falava que eu tava igualzinho um macaco louco. E do macaco louco eu virei a mulher titânio. Então eu comecei a brincar com isso, né? Porque eu fiquei com muito placas de titânio e tal, né? Na cabeça, enfim. Então é isso. Eu comecei a brincar e aprender que eu não tava sozinha. E aprender a agradecer os momentos, né? Com Deus. Porque ele diz que a gente tem que agradecer em todos os momentos, né? Que a gente tá em todas as ocasiões, eu acho que tá em Tessalonicenses, né? Que a gente tem que ser agradecidos. Então, nesse sentido, assim, eu acho que são as coisas que eu aprendi. Aprendi a me posicionar, aprendi a dizer não, aprendi a não me importar com as pessoas que não ficaram. Porque o câncer, ele traz pessoas e ele perde pessoas, né? Então, eu não sei como foi com você, Elaine, mas quando você descobriu o diagnóstico, mas pra mim, muitas pessoas se afastaram quando me viram careca, quando me viram amarelada, né? Eu tentava, assim, disfarçar,
né, disfarçar o branco, fazia a minha sobrancelha de lápis, porque a gente fica vaidosa, né? Então eu fazia muito turbante, pegava o lápis, desenhava a minha sobrancelha, tentava passar assim maquiagem para não ficar tão branca, porque a gente fica muito branca, né? E eu tive muita gente que se afastou de mim. Eu não sei, eu acho que as pessoas pensam que o câncer é contagioso, né? É verdade. Eu acho que, na verdade, as pessoas não sabem como lidar, né, com a dor do outro. A gente não sabe lidar nem com a nossa, né? Vamos ser sinceros, né? Por muitas vezes a gente acaba entrando num momento de dor e a gente se pega pensando, e agora o que eu faço, né? E quando a gente vê alguém passando por um momento de dor, a gente não sabe lidar. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Falar sobre como eu devo abordar uma pessoa que está passando por um momento difícil, por um momento de dor, por um câncer. Como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou lidar com isso? Não, mas talvez, Ellen e Dani, a gente passe por tudo isso também para que a gente entenda a dor do outro. Eu também sou outra pessoa, né, depois do que eu vivi, e nossa, é tão gostoso escutar a Dani, mas comigo, o dia que eu abri, né, que eu falei para vocês o resultado daquela biópsia e vi que realmente tinha algo muito errado, eu chamei o meu marido, eu lembro bem, chamei ele lá em cima, lá na churrasqueira aqui da minha casa, e ele orou comigo e ele falou uma coisa assim, Elaine, Deus está te levando para uma fé muito mais firme, para um outro nível de fé, né? E eu me apeguei muito a essa palavra. Então, no meu caso, como o diagnóstico da biópsia foi bem inconclusivo, foi ao contrário da Dani, que já levou um choque, assim, um banho de água fria, né? Eu fiquei naquela, não vai ser nada, né? Eu vou orar e Deus vai fazer com que isso não seja nada. Aí eu fui para a biópsia, levei o resultado para o médico. Eu vou resumir também, até porque foi bem diferente do caso da Dani e é legal para a gente entender como as situações podem ser diversas, né? Eu levei o resultado, o médico falou assim, Elaine, tem uma suspeita, né, de malignidade, mas nós vamos ter que abrir, nós vamos ter que fazer uma cirurgia para fazer uma biópsia mais conclusiva, porque a primeira biópsia, né, para quem está ouvindo a gente, é só uma punção que eles fazem. Eu acho que foi assim com você, né, Dani? Só uma punção. E a minha punção foi inconclusiva. Aí quando o médico falou isso, na minha cabeça eu falei, para já, né? E essa é uma característica nossa da mulher. Como a Dani falou, engatamos a primeira, se tem que resolver, vamos resolver. E ele falou para mim, a gente está começando essa pandemia, você quer esperar um pouco mais? Eu falei, não, vamos resolver isso. E aí, marquei já para alguns dias depois, né, em dia 8 de abril, já fiz a cirurgia, mas assim, com aquela esperança de não vai ser nada, orei, um monte de gente está orando e não vai ser nada. Aí, passou alguns dias, assim, foi bem tranquilo, porque eu fiz só uma quadrantectomia, que é quando só retira um pedaço da mama, e do outro lado eu já fiz a reconstrução, tava até já me achando bonitinha, porque, na verdade, já é uma plástica, né? Tava me achando bonitinha, e é isso que o médico liga, né? E quando o médico liga, já dá aquele medo. E ele disse, Elaine, não era bem como a gente estava pensando, o tumor tá maior, e nessa biópsia veio que realmente, Dani, era um carcinoma, e eu até anotei aqui, né, era um carcinoma, deixa eu ver aqui onde é que eu anotei, ductal, assim, carcinoma ductal in situ. É um tipo de tumor que ele não é muito profundo, mas ele é bem invasivo. Então, as margens da cirurgia vieram comprometidas e eu tive que ir, então, para uma outra cirurgia, para uma segunda cirurgia para ampliar as margens.
Aí, como é uma cirurgia em cima de uma cirurgia, já foi uma situação diferente, né? Na primeira que eu fui toda animadinha, a segunda eu já fui, né, mais derrotada, e orando muito, mas já com aquela consciência de que eu estava com câncer de mama e que não tinha sido resolvido na primeira cirurgia. Aí fui para a segunda cirurgia e nessa ele já quis fazer a axila, né? Que é para verificar a questão de metástase dos gânglios. Aí fiz bem um mês depois eu já fiz a segunda cirurgia. Aí, ok, passei. O pós-operatório daí já foi bem mais complicado. E isso eu queria falar um pouquinho, né? O pós-operatório derruba muito a gente, né? Porque é uma cirurgia difícil, você fica com dreno, é dolorido. Então, realmente é uma luta que a gente tem que ter, porque a gente quer ficar animada. No meu caso, assim, que o meu marido, os meninos, né? Eu não queria ser uma mãe desanimada, uma mãe que ia passar por aquilo né? Eu queria passar bravamente, digamos assim, por isso. Só que fisicamente é muito difícil, né? Pra gente enfrentar. Enfim. Fiz a segunda cirurgia, aí aguardando o resultado da biópsia novamente. E eis que o médico chama de novo, Elaine, não tá legal, as margens vieram comprometidas novamente e agora não tem mais jeito. A gente vai ter que fazer a mastectomia, né, que é daí a remoção total da mama. E aí, aí realmente foram, assim, muitas emoções, né? Porque a gente orando, achando que Deus ia curar, que Deus não ia permitir, né, que viesse um resultado pior, mas eu creio, assim, que em todas essas etapas, e talvez a Dani entenda bem o que eu tô falando, né? Cada resultado, cada detalhe, Deus tinha uma palavra, o Senhor sustentava. E eu realmente chegou um nível, daí porque foram daí vários meses, né, passando por uma cirurgia atrás da outra, eu comecei assim a beber muito do Senhor, como a Dani falou. Aí eu me entreguei. Eu tinha uma amiga que dizia assim: Elaine, se joga. E aí eu me joguei mesmo, sabe? E aí foi quando a coisa começou a fluir, a um ponto assim que era, a gente consegue sentir, né, Dani, a presença do Senhor, a voz do Senhor de uma forma muito real, muito, muito, a gente se sente quase assim privilegiada por estar passando por isso e estar escutando a voz de Deus de uma forma tão maravilhosa. Enfim, fui para a terceira cirurgia. Aí foi um pós-operatório ainda pior, porque uma coisa é você fazer uma cirurgia quando você estava bem, e eu já estava vindo de 2 cirurgias, já estava bem debilitada, mas para honra e glória de Jesus, nessa terceira cirurgia foi removido todo o câncer, né? É feito, isso é uma coisa bem legal de dizer também, que hoje em dia a gente já consegue fazer a reconstrução da mama nessa cirurgia, em que foi totalmente removida, foi feita a reconstrução, e daí na mama oposta também já foi colocada uma pequena prótese para ficar tudo bonitinho, para ficar tudo em dia. Então, no meu caso, Dani, foi um processo, né? Foi um tempo, foram 5 meses de muita cirurgia, uma cirurgia atrás da outra. Mas, graças a Deus, eu não precisei nem quimioterapia e nem radioterapia, né? O meu caso, assim, foi uma vitória. Eu acho que eu peguei mais precoce. Possivelmente o tumor que você teve foi algo mais invasivo do que o que eu tive. Mas você fez a mastectomia de uma mama só, né? De uma mama só. No meu caso, eu fiz a mastectomia total bilateral.
Eu tive que fazer das duas. E já na primeira cirurgia, Dani? Primeira cirurgia, eu fiz primeiro, como estava muito grande, né, o tumor, então a gente teve que fazer a quimioterapia primeiro. Eu fiz 4 sessões da quimioterapia branca e vermelha, né, 2 juntas. Então foram 4 sessões, eu fiz dezembro, janeiro, fevereiro e março. Aí, final de março eu operei. Daí eu tive que fazer a cirurgia e tirei as 2 mamas e já saí com a prótese nas 2. Aquela que infla, né? Pra ir aumentando. E daí eu voltei, só que daí como teve nos gânglios também, né, a gente fez pra testar, também tava com metástase, aí eu tive que voltar com radioterapia e com quimioterapia, mais 16 químios e mais 33 rádios. Aí nesse período, eu tive queimadura de 2º grau, eu tive bastante situações ruins, né, que a gente acaba não contando para as pessoas, a gente vive nosso momento, né, mas graças a Deus foram coisas assim que foram tratadas, né, e hoje a gente vê, são só coisas para contar, né, e a gente tá curado. E testemunho, né, Dani? Testemunho daquilo que Deus faz, que Deus faz. Eu acho assim que ouvir a história de vocês duas, né? Eu tô aqui mais quietinha ouvindo. É algo muito importante, porque traz à nossa memória coisas que nos dão esperança, né? Eu perdi uma amiga para o câncer, né? E foi impactante, foi difícil, né? Ela descobriu mais ou menos na mesma idade da Dani, ela passou por etapas muito parecidas, né? De fazer a cirurgia na mama, deu metástase, fez a cirurgia na axila, deu metástase na coluna, e até que chegou ao ponto de realmente acontecer o óbito, né? Muito jovem, muito nova, com 36, acho, algo assim. E é muito impactante, é muito difícil, a gente fica pensando, poxa, por que isso, né? Isso é tão estranho, né? Pensar que as pessoas passam por situações tão difíceis, por situações tão pesadas, uma doença tão devastadora que vem e não te prepara para nada, né? A gente não tem uma matéria na escola que fala, quando acontecer tal coisa, você vai viver isso, né? Bom seria, né? Bom seria se tivéssemos, né, na escola bíblica dominical, uma classe, como lidar com notícias difíceis, né? Como lidar com doenças e afins. Detalhe, como a Dani falou, no momento da vida que você não estava esperando, né? No meu caso, só para vocês terem uma ideia, dia 10 de abril é meu aniversário. E naquele ano, que também a gente nem imaginava que ia ter pandemia, eu tinha programado, ia ser a primeira vez que eu ia viajar sozinha com meu marido, porque a gente gosta de viajar em família, então era sempre viagem de família. E nesse ano eu já estava sonhando há alguns meses que eu ia passar meu aniversário viajando, e no fim, no dia do meu aniversário, eu estava chegando em casa da cirurgia, né? Então, realmente, o coração do homem faz planos, mas Deus sabe os nossos caminhos, né? E eu só gostaria de comentar, Ellen, eu faço parte de um grupo de oração, assim, com mulheres, né, que tem mais ou menos a minha idade, e assim, eu recebi um apoio muito grande. Eu acho que isso é uma coisa legal da gente dizer também, para vocês terem uma ideia. Eu vivi isso em plena pandemia. Então, eu não pude ter acompanhante no hospital, eu não pude receber visita em casa, eu não podia ter ninguém me ajudando nas tarefas de casa, e quem é mãe e dona de casa sabe como é que é, e eu tenho 3 homens aqui em casa, né, meu marido e os 2 filhos, então Deus me tratou em muitas áreas, mas essas amigas de oração que não
podiam me visitar no hospital, no dia da minha cirurgia, elas estavam em volta do hospital orando. E elas me mandaram um vídeo, depois que eu saí da cirurgia. Eu falo muito de cirurgia, porque no meu caso foram 3, e o pós-operatório é muito ruim, né? É aquela hora que você chega com aquele enjoo, com dor. E a hora que eu vi o vídeo das meninas ali orando, abençoando, é o amor de Deus, assim, derramado na vida da gente, né? Esse é especial. Eu chorava ali de emoção. Então, assim, eu fui muito sustentada pelo amor, assim, da igreja, o amor dos irmãos. E um detalhe que eu não posso deixar de falar, né? Como eu tenho 2 meninos que são jovens, e como o Thiago sabe, eu faço parte de um grupo de mães de oração, que são as Déboras, que oram pelos filhos. E para mim é muito importante, né, orar pelos amigos dos filhos, por essa geração. E foi muito bonitinho, que nos piores momentos, assim, naquele dia que a Dani sabe, né, que é só a gente e Deus, né, que você sabe que aquele momento ali, aquele dia, é só você e Deus. Vinha uma flor do amigo do meu filho, sabe? Eu recebi flores, bolachinha, mimos, de pessoas, de amigos dos meninos que vinham aqui em casa, sabe? E que demonstraram o amor de uma forma tão especial. Então, assim, não é fácil. É um momento difícil assim na vida da gente. Eu parei a minha vida, eu fiquei 6 meses sem trabalhar, né? E essas coisas foram cuidados de Deus na minha vida, foram muito especiais. Então, como a gente comentou no começo, eu hoje, Dani, trato as pessoas de forma diferente, porque eu passei, né? Então, é um tratamento de Deus o tempo todo. Não sei se você sentiu assim. Eu até ia falar, acho que é legal a gente... Desculpa, Dani. Acho que é legal a gente até abordar esse assunto, né? Quais foram os impactos dessa situação nas áreas da vida de vocês, na família, no trabalho, com os amigos? Como que foi isso? A Elaine compartilhou um pouquinho. Acho que é legal a Dani nos contar também. Eu ia complementar um pouco do que a Elaine falou, que eu acho que é um amor que vem, assim, na gente que... Eu não sei explicar, né? É um amor pela vida, mas é um amor por pessoas. Eu não sei te dizer, assim, eu criei um amor por pessoas que eu tinha, mas assim, parece que aumentou o amor pelas pessoas, né? Eu já tinha um pouco disso, que eu fazia parte de um ministério que ia nos hospitais, né? E já falava de Deus para as pessoas nos hospitais, mas eu olho para as pessoas hoje com amor. Não sei se é porque eu passei por algo que eu precisei sentir amor, né? Que eu olho com as pessoas com amor, assim, tipo, eu tenho vontade de cuidar, eu tenho vontade de abraçar as pessoas, não sei se é porque também a gente não pode mais abraçar as pessoas, não sei também se é isso, mas eu vejo que Deus tratou muitas coisas internas minhas nesse tempo que só Ele poderia tratar, e talvez esse tempo de doença, esse tempo que Deus precisava desse jeito, para que eu pudesse entender. Então, talvez aquela pergunta da Ellen lá atrás, que ela falou, mas por que vem essas coisas, né? Por que vem doenças? Por que vem... Porque às vezes a gente precisa. Porque a gente não tem... Não é que Deus é ruim. Eu vou colocar o câncer na vida da Dani. Não é assim, né? Tipo... Deus não quer ver a gente sofrer, mas é que às vezes a gente precisa ser tratado de uma forma que talvez a Dani precisasse ser tratada desse jeito, porque de outro jeito a Dani não ia entender, né? Mas ele deu todo o suporte para que eu passasse por essa tribulação da melhor forma possível. E mesmo as pessoas que saíram da minha vida, talvez fosse para sair mesmo, né? E no momento eu não entendi, eu me revoltei, eu fiquei triste, eu fiquei revoltada, eu fiquei muito triste mesmo com as pessoas que saíram da minha vida, porque saíram de uma forma muito rude,
né? Quando você tá passando por um momento difícil, você acha que pode contar com pessoas, e as pessoas, quando você mais precisa, você não pode contar com aquelas pessoas que você acha que pode contar. É uma dor que você não... Eu não sei explicar a dor que eu senti na hora. Ver as pessoas virando as costas pra você, sabe? Porque simplesmente você tá careca, ou por simplesmente você não estar bonito o suficiente pra pessoa, sabe? Isso me marcou, assim, de um jeito que, eu não sei, eu ainda preciso de tratamento em algumas áreas nessa vida, sabe? Desculpa. Mas... Não se preocupe. Isso faz parte. Eu sei que Deus tem coisas melhores pra mim nessa área. E algo muito mais lindo, e alguém que vai olhar assim o interior da minha vida e não o meu exterior, e alguém que seja do propósito dele pra minha vida, né? Então, não é a minha beleza exterior que é o importante, não é o meu cabelo tá aqui. Hoje eu tenho cabelo, graças a Deus, muito mais cabelo e muito mais saudável. E tá quase na cintura de novo aí. Olha aí. Por mais que já tenha caído 3 vezes, né? Eu fiquei careca 3 vezes durante o tratamento. Mas, enfim, Deus supriu infinitamente mais. Do mais abundante que Ele tinha, Ele me deu. Então, enfim, eu até me perdi porque eu me emocionei aqui. Então, eu vou suprir aqui para que você possa se recompor. Eu tava falando, né, a respeito daquele questionamento, né, de, poxa, por que esse tipo de coisa acontece? E hoje de manhã ainda eu tava relendo esse texto, né, em que a Bíblia nos narra a história de Lázaro, de como ele ficou doente, ele adoeceu, contaram para Jesus, o seu amigo Lázaro está, né, doente, e Jesus responde, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus, e ele morre, e as pessoas ficam, como assim? Se Jesus estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, né? As irmãs de Lázaro repetem isso para Jesus. Mas mesmo após ter morrido, mesmo após os 4 dias no túmulo, Lázaro ressuscita, né? E é nesse trecho que a gente tem a afirmação de que Jesus é a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu acho que é sobre isso, né? É sobre como Jesus é a nossa vida. Nós estejamos da forma como estejamos. Jesus é a nossa vida, né? E eu acho que essa experiência toda, né? Seja a experiência da minha amiga que faleceu, seja a experiência da Dani, seja a experiência da Elaine, seja a experiência de tantas mulheres e homens também, porque homens também podem ter câncer de mama, não é mesmo? Então, tantas pessoas que passaram por isso, elas saem mais fortes, né? Saem com aprendizados, saem com lições de vida, saem com outras perspectivas, né? Se desprendem de coisas que estavam se prendendo, né? Que estavam puxando para baixo ou simplesmente estagnando a vida e passam a vivenciar coisas diferentes, passam a vivenciar momentos diferentes, principalmente com Deus, mas também em outras situações, né? Eu acho que é interessante, sim, acho que é importante a gente também abordar isso. Como que vocês encaram essa situação hoje, né? Aqui na minha casa, muita coisa mudou, sabe? Depois que a gente teve toda essa situação, né? Meus pais voltaram pra casa, né? Morar aqui, porque, tipo, eles estavam no interior, daí eles voltaram pra cá por causa do tratamento, pra me ajudar, né? E a gente, como família, hoje a gente é muito mais unido, né? Não que a gente não fosse unido, a gente sempre foi unido, né? Mas eu digo assim, muito mais, assim, o nosso relacionamento hoje, eu com meus pais, é 1000 vezes melhor do que era antes, assim, sabe? De conversa, de relacionamento mesmo, sabe? Até no sentido de
de orar juntos, de estar tendo tempo juntos, sabe? Com relação à minha família fora da casa, né? Tipo, testemunho de... Porque minha família fora da minha casa, digamos assim, eles não são cristãos, né? Então, o que Deus fez na minha vida impactou também, né, ali. E não só ali. Com quanto tempo que eu tava tendo todo esse processo, eu desabafei esse meu processo numa rede social. Então, nessa rede social, muita gente acabou vendo e falando comigo, e eu falando com as pessoas, isso me ajudou muito a falar, mas muita gente ainda fala comigo, e eu falo de Deus, e tem uma pessoa que a filha acabou passando depois por experiência da leucemia, a menininha já, graças a Deus, está curada, e até hoje ele fala, a tua vida foi inspiração para que a gente pudesse passar por tudo isso, e eu glorifico a Deus por isso. Então, a glória é para Jesus, não é para mim, assim, sabe? E isso me deixa feliz, assim, ser instrumento do Senhor, né? Então, é isso que eu queria dizer, tipo, a nossa história pode impactar outras vidas, né? É o testemunho de Deus no que a gente passou. E é o que eu vejo, assim, na minha casa, tem feito muita diferença. Para quem quiser acompanhar e ler, né, a história da Dani, eu vou falar, Dani, posso? Pode. Eu não sabia se podia, eu falei que Não, pode falar. A gente vai até colocar na descrição do episódio e tudo mais, né? A Dani criou um perfil no Instagram, de degrau em degrau, onde ela conta, ela postou imagens, postou cada etapa, então é um memorial, né, de como foi esse processo, e também um memorial de cada pedrinha que ela foi colocando, né, nessa escada de atingir o que ela já atingiu até agora. Então, eu acho que é o... A Ellen falou em memorial, né? E eu tava falando que quando a gente passa por isso, a palavra de Deus parece que salta, né? E uma passagem que falou muito comigo foi em Josué, no capítulo 22, a partir do versículo 20, mais ou menos, e fala que o povo de Israel, as tribos que ficaram aquém do Jordão, eles construíram um altar de testemunho. E quando eu li isso, foi muito forte. Eu entendi que Deus estava falando ao meu coração, porque eles falaram que aquele não seria um altar de sacrifício ou de holocausto, que seria um altar de testemunho para que as futuras gerações não se esquecessem de quem é Deus, né? E eu entendi, sabe, que na minha vida eu decidi que aquela doença iria ser um altar de testemunho, né, entre nós, entre a minha família e as pessoas que estavam próximas de mim, para que as futuras gerações, né, os meus filhos, os filhos dos meus filhos, se lembrassem do Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, e eles nunca deixassem de servir ao Senhor. Então, eu entendi que aquela doença e o que Deus ia fazer na minha vida era um sinal visível da graça de Deus na minha vida. Então, Ellen, isso foi para mim um memorial, sabe? Como você falou, depois de tudo que a gente passa, e não é pouca coisa, a Dani sabe bem do que eu tô falando, porque a gente tá resumindo aqui, mas é liberação de convênio, é coisa que não dá certo, é a gente passando mal, é bolsinha de dreno carregando aí 10, 15 dias, né? Mas o que fica de tudo isso é o que Deus faz na vida da gente, e é o que a gente pode testemunhar e glorificar a Deus. Então, eu me sinto realmente, eu brinco que às vezes eu até me sinto assim, privilegiada pelo que Deus fez na minha vida, né? Eu ouvindo a Dani falar hoje aqui, eu também me emociono, porque eu entendo um pouquinho do que ela passou, né?
E o nosso objetivo aqui realmente é dizer para as pessoas que talvez ou estejam passando ou talvez estejam convivendo com pessoas, né, que passando por uma situação, não é fácil, realmente. É bem difícil, a gente nunca quer estar num hospital ou estar passando por situações, a gente vê, né, Dani, que assim, a vida das pessoas continua e a gente fica ali parado, a gente perde totalmente o controle da situação, mas o nosso Deus é fiel, né? E se a gente está aqui hoje, tendo essa capacidade de conversar, né? Às vezes a voz embargada, às vezes as lágrimas vêm, mas é para glorificar o nosso Deus, né? E para dizer que Ele é fiel, é um Deus que cura, né? É um Deus que ainda faz milagres, né? E Ele tem propósito em todas as coisas, eu não tenho dúvidas disso. Amém. Com certeza. É gostoso de ter essa certeza, né? Bom. É o que nos faz caminhar, né? Porque se a gente não tivesse essa certeza, eu acho que quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente desiste, né? Porque tem um diagnóstico que você tem um câncer crescendo na tua mama. E no meu caso, na minha cabeça, né? Se eu não tenho a certeza que eu tenho um Deus que me ama e que me cuida, que me faz andar, né? E que tem todo o poder, né? Que tem todo o andar poder. Na frente. Sim, porque só ele tem o poder de fazer, né? Eu não tenho. Os médicos podem tentar, mas eu, Dani, entendo que quem me curou foi o Senhor. Ele usou os médicos. Amém. Né? Amém. Ele usou os médicos para descobrirem, inclusive, o tumor da minha cabeça, porque foi num exame de rotina, né? Então, Deus faz tudo certinho. No tempo dele. Então, assim, é isso. A gente tem que confiar no Deus que a gente serve, no Deus que a gente crê, porque tudo é para honra e glória dele. A nossa vida é para honra e glória dele, né? E no tratamento, uma coisa que faz muita diferença e que, no meu caso, fez muita diferença, é o que eu vejo com as pessoas que eu conversei, que eu converso, é a cabeça da gente, né? Na hora que eu tava fazendo o tratamento, que eu tava fazendo as químios, a gente sentar... Hoje é diferente por causa da pandemia, né? Que hoje agora é tudo separadinho. Mas quando eu fiz o meu tratamento, não tinha pandemia, né? Então a gente sentava tudo junto porque a gente conversava, né? E eu era a única novinha, e daí tinha os senhorzinhos na hora que eu fazia lá a químio. E muito que dava pra ver é que as pessoas que eu conversava, que estavam com a cabeça boa, no sentido de aceitação, eu estou aqui, eu estou disposta a lutar pela minha vida, eu quero viver, e eu tô aqui lutando, as pessoas viviam, e as pessoas estavam mais amuadas, né, estavam, por que eu sou assim? Por que eu estou com câncer? Por que eu estou doente? Se flagilizando? Coitada de mim, não sei o quê. Foram as pessoas que foram progredindo com a doença e que estavam com um quadro mais fácil de curar, digamos assim, entre aspas, do que outros, mas porque a cabeça estava não aceitando, digamos assim, foram se permitindo definhar. E, infelizmente, vieram a falecer. Não estou dizendo que todos os casos são isso, mas a cabeça estando disponível, faz toda a diferença. Né, faz muita diferença. Então, acreditar em Deus, ter fé, fazer o tratamento certo, ter o apoio da família, né? Isso faz muita diferença. A família que tá me escutando. Total. Vamos lá. Primeira opção. Não olhem pro seu amiguinho com pena. A pessoa tá doente, eu estou doente, vamos dizer assim. Hoje eu tô curada em nome de Jesus. Sou curada. Amém, glória a Deus. Amém. Tá? Mas não olha com pena. A gente não mudou do dia pra noite porque a gente teve um câncer. A gente é a mesma pessoa. Eu sou a Dani. A Elaine é a Elaine. A gente só passou por um período. A gente não precisa de pena. A gente precisa da oração, a gente precisa da compreensão e do amor. Da pena, não. O olhar de pena nos faz nos sentir a pior pessoa do mundo. Né? A gente só precisa do seu amor e do seu abraço.
Então, esse é o número 1. Número 2, a tua força, a tua oração. Então, é isso. O sentimento é uma coisa que eu vivi e que eu acho que é importante a gente compartilhar, porque a gente não sabe como chegar nas pessoas, né? Então, uma dica, como chegar numa pessoa que está passando por doença, né? Que está passando por alguma coisa. Chega com todo amor que você tem e dá um abraço nessa pessoa. Só isso. Chega com uma pessoa, você sempre chegou na pessoa. Eu não sei como falar com ela agora, o que ela tá passando, ela tá passando por um momento difícil. Chega como você sempre chegou. A pessoa é a mesma pessoa que você conversou ontem, né? Porque isso eu escutei muito quando algumas pessoas se distanciaram e agora começaram a se aproximar, ou outras pessoas não se reaproximaram mais e, enfim, saíram da minha vida. Mas é isso que eu falo. É isso que eu falo, gente. Chega da mesma forma como você sempre chegou, porque a pessoa sente falta. Se você é uma pessoa especial pra ela, ela vai sentir falta disso. Então liga. E aí, como é que você tá? É isso. Ela só quer o teu apoio. Ela não quer que você sinta pena, ela não quer que você fique chorando. É que isso ela já tá fazendo, né? Então ora por ela. E é isso. Eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar. É isso. É só oração. Dizer, eu tô aqui, né? Tô Dizer, contigo. eu tô aqui. Eu tô com você, né? Porque a gente sabe que não tem o que fazer, né? Quem vai curar, quem vai estar com a gente é o Senhor. E eu vou te dizer mais uma dica também, Dani, que aconteceu comigo. Não falem assim, mas você não seria bom ver tal médico? Porque assim, a gente confia no nosso médico, até uma coisa dando bem... conselho de tratamento, né? Uma coisa bem importante, sabe? Deus direciona as coisas, coloca médicos competentes, pessoas, ótimos profissionais, né? Então, o que a gente não precisa é disso. Mas você já tentou isso? Por que você não faz isso? Por que você não procura aquilo? Porque uma pessoa passou e foi... Cada caso é diferente. A gente viu aqui, o caso da Dani foi diferente, o meu diferente. Então, não ajuda, sabe? Ore, saber que a pessoa tá ali junto, que a pessoa, sabe... Mimo é muito bom, eu recebi cestas de presentinhos de mimos, até de pacientes meus. Então, é muito gostoso, porque a pessoa às vezes não sabe, mas às vezes chega na hora que você está mais precisando. Na hora que você está desanimada, chega uma coisinha, seja um agradinho, uma palavra. Então, se o Espírito Santo colocar no teu coração assim, liga, fala, manda isso... Isso é uma coisa que a gente aprende, né? Não vamos deixar de fazer, né? Porque o Senhor tratou a Dani, me tratou e trata as pessoas ao redor da gente. E o tratamento de Deus, gente, é muito bom. Vale a pena se jogar nos braços desse Deus, né? Que Ele trata a gente para melhor. Não é para não nos aprovar. Pelo contrário, Ele nos trata para nos aprovar. Né? Então a dor fica para trás, né? O saldo é muito bom, né, Dani? Que bom, que bom. Gente, deixa eu perguntar para vocês uma coisa, aproveitando que a gente está falando sobre conselhos, né, sobre situações que vocês vivenciaram e estão dando orientações. Com relação, assim, a o momento mais difícil, o momento mais complicado de cada uma de vocês em relação à doença, como que vocês fizeram para passar por ele, para sair desse momento mais complicado? Conta pra gente qual foi o momento mais difícil e como vocês saíram dele. Então, assim, como vocês perceberam, né, o meu caso é longo. E eu acho que a etapa mais difícil do meu tratamento em si foi a segunda etapa, né? Porque a primeira eu levei de boa, vamos dizer assim, né? Até se vocês forem olhar lá por curiosidade, o câncer de mama para mim foi a etapa legal, né? Porque foi algo que eu aceitei e foi algo que
teoricamente, assim, já estava previsto, né? na família. Então, pra mim, foi de boa. O que me pegou de calça curta foi a metástase cerebral. Então, a metástase cerebral, pra mim, foi algo que foi a parte ruim, e que, não que o rosto não fosse, mas que eu achei que eu fosse morrer. Então, pra mim, ali foi a pior parte, que eu não sabia o que eu fazia. E quando eu descobri do dia pra noite, em 4 dias eu tinha que operar. E nesses 4 dias passou 1 milhão de coisas na minha cabeça e o medo de não saber aonde o tumor estava. O médico só falou pra mim que o tumor estava na cabeça e que a gente ia ter que abrir pra descobrir. E se ele estivesse afetando alguma região do cérebro, a consequência seria muito grande. E pra mim essa foi a pior parte, aterrorizante, porque eu não sabia se eu ia voltar a andar, se eu ia voltar a enxergar, se eu ia voltar da cirurgia, né? Então, nesses 4 dias eu tentei falar com o máximo de pessoas que eu poderia sem falar o que estava acontecendo. Eu mandei mensagem me despedindo de muita gente, sem as pessoas saberem que eu estava me despedindo. E algumas pessoas entenderam, outras pessoas não entenderam, e pra mim foi isso. E as pessoas que entenderam se apavoraram. E eu me despedi da minha mãe. E pra minha mãe, assim, foi... Como mãe, eu acho que foi a pior coisa que uma filha pode fazer, né? E eu me despedi dela na maca, indo pra cirurgia, assim. E eu lembro do olhar dela me olhando, dizendo, não, você vai voltar, filha. E eu orei ali, eu falei, Deus, eu não quero voltar. Porque eu não quero voltar com sequela. Porque eu já vivi coisas que me trazem memórias que eu não quero trazer pra minha família novamente. E eu orei. E eu falei, Senhor, eu entrego minha vida pra Ti. E se for da Sua vontade que eu não volte, eu não quero voltar. Porque eu não quero dar o trabalho pra minha mãe novamente de ela ter que cuidar de uma pessoa que precise de cuidados desse jeito, né? Eu não quero ter sequelas. Então, se for pra eu ter sequelas, que eu fique numa cama, que eu fique, né, sofrendo ou por alguma coisa, me leva pra Ti. Eu não quero. E eu fiz essa oração. Aí o médico o anestesista falou que eu ia voltar da cirurgia, entubada. E que não era pra eu me assustar, que era pra eu respirar normal, que eu ia ter um cano na boca. E eu, beleza. Tá bom. E eu falei, eu não vou voltar mesmo. Não vou nem prestar atenção no que você tá falando. Eu tava crente que eu não ia voltar. Ai, que bom que você não me contou essa parte antes. Eu mandei mensagem pra ti. Mandou, eu tô aqui lembrando dessa mensagem. Agora faz todo sentido. Aí, quando eu voltei, eu não senti nada na boca. Eu fazia assim, eu não sentia nada. E eu não conseguia abrir o olho. E era uma claridade assim no olho. E eu não sentia nada na boca. Eu falei, Jesus, eu cheguei no paraíso. Eu não consigo. Porque era uma luz tão forte. E eu chorava, aquele choro quente. Meu olho não abria, a boca seca. E eu não conseguia, não senti nada. E falaram, psiu. E eu não escutava nada, não entendia nada. Eu falei, estão falando em línguas na minha cabeça. e nada, sabe? E daí eu apaguei. Aí quando eu me dei por mim, eu já estava no meu quarto. Aquele monte de falação, era gente no meu quarto de visitas. E eu já estava, eu não fui pra UTI, eu não precisei ser entubada. Eu ia ficar 7 dias no hospital, no mínimo, porque eu ia ter que ficar no mínimo 3 a 5 dias na UTI, depois ir pro quarto. Deus foi tão lindo, que eu não fui pra UTI, eu fui direto pro quarto. Por isso que eu não estava entubada. Então, Deus fez tanta coisa na minha vida. Eu tenho tanta coisa pra contar em detalhes, que se algum dia alguém quiser me estiver escutando, que eu fale os detalhes dos detalhes, me chama, que eu converso. Eu não tenho problema nenhum de falar detalhes, tá? Se alguém quiser, pode me chamar. Eu passo o telefone, a gente conversa, a gente liga. Olha, de verdade, eu falo. E
foi isso, assim, eu já fui direto pro quarto, aí quando eu olhei, assim, a minha família tava em peso no quarto, sabe? Eu acho que deram desespero, porque eu mandei a mensagem me despedindo. E foi isso, imagina o sabe? desespero deles. Deus foi lindo, fez a obra completa, assim, sabe? O tumor não tava no cérebro, tava na meninge, faltava, assim, uma camadinha, assim, pra ir pro cérebro, sabe? Então, no momento certo, Deus usou o meu neuro, pra fazer o exame, porque eu faço rotina com o neurologista. Achou o tumor na hora certa, já me passou pro especialista, eu fiz a cirurgia e glórias a ele. Eu tô aqui, eu não tenho sequela nenhuma. Glória a Deus. Eu tô assim, linda, como Glória a sempre. Glória, Linda, e é, perfeita, falante. e é mesmo. E é mesmo. linda. É linda. É linda. E você, Elaine, conta pra gente qual que foi o momento mais difícil e como que Deus falou contigo nele. Gente, eu não conhecia a Dani, tô conhecendo a história dela hoje e tô amando ouvir isso, né? Poder glorificar Deus junto com ela. Mas eu acho que o pior momento é bem isso que a Dani falou, é aquela hora que a gente perde o controle, porque até então é como você falou, parece que a gente meio que vai tirando de letra, né? Eu sabia que ia acontecer, que ia tirar aquilo, que ia acontecer aquilo. Aí quando chegou na terceira cirurgia, que realmente eu vi que a coisa não era tão simples assim, e que eu estava de frente realmente com uma doença grave, eu entendi que eu não tinha controle nenhum da situação. Então, tem aquele momento do choro só nosso, sabe? Que eu lembro que eu saí da sala do médico, fiquei ali na rua esperando o meu marido trazer o carro, e quando ele chegou eu estava chorando, porque é aquele momento que você entende que você não tem o controle de nada, né? E aí você respira, vem para casa e Deus trata e você se entrega, né? Então eu acho que o pior momento foi quando, e talvez como você falou, Dani, eu acho que para mim, Elaine, precisava chegar até esse momento, porque talvez se Deus tivesse me curado lá atrás, naquela primeira oração, eu não teria entendido e vivido tudo que eu vivi, porque realmente é muita coisa, né? É muito detalhe. Então, é o pior momento, mas acaba sendo o melhor, né? O melhor. É quando a gente se entrega. E aí, é a constatação que a gente realmente não tem controle, porque a gente tem uma falsa sensação, né? De que a gente controla isso, que a gente consegue arrumar tal coisa, a gente consegue se cuidar, a gente consegue cuidar da família, a gente trabalha, a gente consegue fazer tanta coisa no trabalho, né? Então, a gente fica com essa sensação de que não, eu dou conta, vai dar tudo certo, eu consigo. E no momento que bate, né, a realidade de que não, eu não controlo nada, eu não domino nada, o corpo não é meu, o corpo tá na mão de Deus, eu tô na mão de Deus e é Ele quem faz. É um momento Como diz a Elaine, impactante, a gente se joga, né, no né? colo do Senhor. Não, e o detalhe é que assim, no meu caso tinha tanta gente orando, sabe, e muita palavra que eu ia ser curada, que não ia precisar de mais cirurgia, né, e aí quando você tem que passar por tudo, assim, a gente questiona, né, mas no meu caso eu lembro que teve um dia que eu fiz uma oração assim, Deus, se o Senhor quiser curar, tá bom, e se o Senhor não quiser curar também, sabe, tá bom do mesmo jeito. A gente desapega, né? Desapega, tá aí a palavra. Desapega, gente. Esse é o segredo, gente, desapega. Entrega pro Senhor, é a melhor coisa que você faz na vida. E faz isso quanto antes, porque a gente demorou e sofreu tudo isso. O segredo é desapegar. Aí, ó. E o bom de tudo é que você não precisa passar, né? Como a Dani passou, eu passei para aprender, né? Nós podemos aproveitar o testemunho, né? O que Deus trata na vida de uma outra pessoa, a gente pode aproveitar, né? E se voltar para o Senhor o quanto antes, buscar de todo o coração. Sabe, a gente tem que ter reservas espirituais, sabe?
a palavra de Deus fala quando a gente passar pelas aflições, não é se passar. Todos nós passamos por situações difíceis, algumas situações mais complicadas, outras menos, mas o quanto a gente puder conhecer desse Deus, ter experiências, se relacionar, quando chegar o momento da dificuldade, da prova, você sabe para onde ir. E uma coisa que eu tenho muito para mim, tem hora que não sai oração, que a gente não sabe nem o que pedir para Deus, nem o que orar. As palavras não saem. E tem uma coisa que eu repito muito, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu oro assim, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que o meu Deus é poderoso, né? Para guardar a minha vida, para me sustentar e para fazer a boa e perfeita e agradável vontade dele, que às vezes é diferente da nossa vontade, né? Então, glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E é interessante, né, Elaine, como quando a gente está passando por esses momentos que a gente não tem nem palavras, né? A palavra de Deus já nos fala, né, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, aquele momento que a gente se joga na presença de Deus e se derrama, né, num choro, às vezes nem choro sai, né, mas o Espírito Santo está ali intercedendo por nós, ele está levando ao Pai os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas dores, e está trazendo do Pai também, né, as ministrações, o sustento, a força, o consolo. E é tão bom a gente poder descansar na certeza de que Deus está, né, no controle, a gente continua na palma da mão dele, ele ainda nos trata como uma menina dos seus olhos, né? E isso é muito especial. E eu não tenho dúvidas de que vocês duas são meninas dos olhos de Deus, são servas preciosas, são mulheres incríveis, são mulheres lindas. Eu tenho o privilégio de estar vendo as duas aqui, vocês ouvintes não, mas eu tenho esse privilégio, e são mulheres lindas com um sorriso que transmite o amor, transmite a graça de Deus na alegria de estar vivo, né? E eu acho que nem sempre a gente tem essa alegria, né? Nem sempre a gente consegue transmitir essa alegria, mas é tão especial ver em vocês o amor e a alegria de estar vivo, de poder desfrutar do cuidado de Deus. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês duas. Demais. Para a gente encaminhar para o nosso final, então, vamos... Pois é, né? Não dá vontade de finalizar. Dá vontade de continuar aqui. Eu queria que vocês falassem, né, para os nossos ouvintes, os nossos pastores, nossos estudantes, as mulheres que estão ouvindo, os homens que estão escutando. A gente falou muito também na perspectiva da mulher, de como para família, para os amigos, como vocês encararam. Mas eu acho que também é importante a gente deixar aqui uma palavra para quem está ouvindo, né? Para quem está aqui escutando a história da Elaine, escutando a história da Dani, de como vocês querem finalizar esse relato, essa história toda, para que eles tenham, né, aquela coisinha, puxa, eu ouvi essa história, eu aprendi isso hoje. Diz aí, Elaine, o que você quer deixar para os nossos ouvintes? Assim, uma coisa que eu sempre busquei muito na minha vida, eu gostava de falar para as minhas amigas que eu queria ir para águas mais profundas, sabe? Quando você quer experiências maiores com o Senhor, e era uma coisa que eu sempre busquei muito. E aí veio a doença, né? Veio essa situação. E o Senhor realmente me levou, como eu comentei no começo, né? Quando a primeira oração, que foi o meu marido que fez, e ele falou que Deus ia levar a minha fé para um outro nível, né? Então, eu tinha certeza de que o Senhor estava comigo em qualquer situação que eu estivesse passando. Era tão real, era tão palpável a presença de Deus, né, em todo esse processo da doença,
que eu me sentia realmente muito especial, né? E quando eu entrava no centro cirúrgico, as pessoas que me atendiam, e eu cheguei num nível assim que eu não queria perder nada do que o Senhor estava fazendo na minha vida, sabe? E para finalizar, quando eu me recuperei da doença, o ano passado, um mês depois eu perdi o meu irmão por Covid, né? O meu irmão, um ano mais velho que eu, uma pessoa super saudável, e eu pude ser, para minha família, assim, aquela pessoa que estava de pé, que estava orando o tempo todo, fazendo vigília de oração, e até hoje o Senhor tem tratado a minha família, e eu digo que muito é como se o Senhor tivesse assim, me preparado, né, durante esse período da doença, para poder enfrentar as situações da vida que ainda viriam, né? Então, vale a pena servir a esse Deus maravilhoso, buscar de todo o coração, porque Ele é fiel. E mesmo na adversidade, Ele se revela para nós de uma forma sobrenatural e maravilhosa. Então, é isso. Amém. Que delícia, Elaine. Muito obrigada por compartilhar. Amém. Amém. Sinto muito pelo seu irmão, mas eu creio realmente que Deus, Ele vai transformando de glória em glória, né? Ele vai nos elevando e nos construindo para sermos melhores. Então, que Deus continue usando a sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu consultório com seus pacientes, em todo lugar onde você for, que Deus continue usando a sua vida. Em nome de Jesus. Meninas. Eu sou muito grata a Deus por estar aqui conversando com vocês, de verdade. Danizinha, meu amor, conte-nos. Então, acho que eu queria deixar para quem tá escutando, gente, é que vale a pena servir esse Deus. Concordo plenamente com a Elaine. Por mais lutas que a gente passe, por mais diversidades que a gente passe, nossa vida é feita por ciclos, né? E cada ciclo que a gente vive, quando a gente tem o Senhor como primeiro lugar na nossa vida, a gente não tá sozinho, né? Deus tá sempre com a gente e eu acho que é isso que mais importa. Não importa o que a gente está vivendo, né? A esperança de que o Senhor está com a gente, segurando a nossa mão, eu acho que é o que dá significado pra gente. E eu queria, não sei se pode, mas eu queria ler um pedacinho de um trecho de uma música, porque ela fez parte da minha caminhada nesse trecho, nessa parte. Eu gosto muito dos Arrais. Tem uma parte dessa música que fez parte, que fala bem dessa parte dos ciclos, que é 17 de janeiro, que fala assim, ó: assim como as estações, a vida tem ciclos. Os melhores dias são como memórias antigas de um verão regados a risadas, de aventuras e de calor. Mas depois do verão vem o outono. As folhas caem, as circunstâncias mudam. O inverno é tão traiçoeiro que é quase impossível de notar quando de fato começa e quando termina. Os dias são escuros e curtos. Parecem saber como se fossem longos, que se fossem longos derrubariam até o mais valente entre nós. As estações nos dão a oportunidade de redescobrirmos o significado do que é paciência. Nos levam à reflexão, à esperança de uma nova primavera. No outono, no inverno, esperamos a primavera chegar. Então, eu vejo como se no momento que a gente estivesse na luta, a gente está no inverno e no outono, esperando a primavera chegar. Como se a gente estivesse esperando o agir de Deus. E chega, a primavera chega, o verão chega, é só um ciclo. Então, se você está passando hoje por alguma coisa, eu não sei o quê, porque a gente sempre está passando por alguma coisa. A vida não é feita só de alegrias, né? Confia nesse Deus maravilhoso que a gente serve, porque vale a pena
Quem tá falando é uma pessoa que viveu por uma luta enorme. Achou que ia morrer. E eu tô aqui dizendo que vale a pena. Não importa o que você tá passando. Confia no Senhor Jesus. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena. Bom, eu não vou falar pra Dani o que eu falei pra Elaine, porque senão eu vou começar a chorar aqui. Porque, como eu Tá disse, bom. ela é minha amiga de trocentos mil anos. Então, depois, quando eu puder chorar e me descabelar e abraçar e beijar, eu faço isso, tá? O nosso café, né, meninas? Isso, já tomar um café. O nosso café. Eu glorifico realmente a Deus pela sua vida, Dani, pela sua vida, Elaine. Sou extremamente grata pela oportunidade de estar aqui ouvindo vocês, conversando com vocês, né, e sendo a primeira pessoa a ouvir isso tudo, né, agradeço a Deus, agradeço a vocês pela oportunidade, pela Fabapar também, pela oportunidade de gravarmos o podcast Praxis. Curtam, gente, a nossa página, sigam, ativem os sininhos, ativem as notificações para ficar sabendo sempre, né? Sigam o De Degrau em Degrau da Dani, leiam os relatos, são realmente impactantes. É uma história incrível do poder e do agir de Deus, né? E eu glorifico a Deus pela vida de vocês duas, meninas. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar enquanto host. Para vocês que acharam muito estranho essa menina aqui, né, sendo a host, não se preocupem, no próximo episódio o Thiago tá de volta, tá bom? Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês, a família, a saúde, e que possamos ainda viver grandes experiências na presença do nosso Deus. Amém. Para todos os nossos ouvintes, Amém. cuidem-se, previnam-se, façam os exames, acompanhem a saúde de vocês. É muito importante, é primordial. Somos templo do Senhor, temos que zelar pela presença dele em nós. Em nome de Jesus, um beijo grande, um abraço gigante e Deus abençoe a todos.